Então, pessoal, como eu estava falando com vocês, depois da gente rever todos os tópicos de direitos humanos que a gente já conversou, né? Já revisamos várias e várias vezes, e inclusive esse sábado à tarde, né, nós temos um aulão de direitos humanos, igual eu fiz com o Hemp, e eu vou começar do zero, explicando tudo de novo para vocês. Hoje a gente entra no tópico aqui de direito internacional humanitário, gente. E o que seria isso? Lá naquele documento, onde eu mostrei para vocês a teoria geral dos direitos humanos, e eu vou abrir ele aqui, eu destaquei que nós temos o sistema onusiano, né, gente? Isso daí já está claro para todo mundo. O sistema regional de proteção e os direitos humanos dentro da nossa Constituição Federal. Não seria isso? Mas, pessoal, os direitos humanos, eles também estão positivados dentro dos casos de guerra declarada. Eu preciso ter um entendimento, um ordenamento do que pode e do que não pode ser feito num caso de guerra. E aí, por isso, eu tenho alguns documentos que eu vou destacar aqui para vocês, que falam exatamente sobre isso. O primeiro conceito aqui, gente, diz o direito internacional humanitário, vocês vão lembrar desse termo aqui, ó, o DIH, é um conjunto de normas internacionais que regulam a condição dos conflitos armados, protegem pessoas que não participaram ou deixaram de participar das hostilidades e limitam os meios e métodos das guerras. É basicamente isso, pessoal. Até porque, imagina se eu não tivesse um documento capaz, alguns tratados, algumas convenções, capaz de limitar o que pode ou não ser feito na guerra. Já imaginou? Se limitando, a gente já tem tanta tragédia, gente. Imagina se não houvesse. Então, esses documentos que eu vou apresentar para vocês, eles têm esse intuito de limitar o poder do Estado, quais as armas que eles podem usar, quais os meios, quem eles podem afetar com aquelas armas, para não ultrapassar o, o que eles estão almejando. Vou destacar para vocês aqui, ó, para ficar mais claro. Aqui, ó, voltar nesse resuminho aqui, ó, para mostrar onde a gente está. Mostrei o sistema onusiano, internacional, regional. Os direitos fundamentais, né, que foi da nossa última aula. Quando eu falo de direito humanitário, pessoal, ele pode estar em qualquer lugar desses daqui, ó. Até porque, caso ocorra uma guerra hoje, aqui no Brasil, Deus livre e guarde, eu preciso desses direitos amparados, dos direitos humanitários. Beleza? Então, é aí que a gente começa a entender aonde a gente está. Agora, depende do contexto, depende da guerra, se ela é aqui no Brasil, em âmbito internacional, mas em todas elas, gente, eu preciso desses direitos humanitários. Né? Eu preciso desses procedimentos aí, independente de onde foi essa guerra, independente do que está acontecendo, beleza? Vamos lá que eu vou explicar com mais calma isso daí, só para vocês recapitular onde a gente está indo, beleza? Então, também conhecido como o direito dos conflitos armados ou direito da guerra. É isso, galera. Essa parte aqui, ó. Finalidade central: humanizar a guerra, reduzindo o sofrimento, mesmo quando o conflito é inevitável. Como exemplo, pessoal, eu passo para vocês aí a guerra entre a Rússia e o... Qual que é o outro país que ela está disputando lá, pessoal? Alguém lembra? Ucrânia, boa. Isso aí. Então, imagine as situações que acontecem lá, galera. E quando acontece, choca o mundo todo, né? Envolvendo civis, envolvendo
destruição em massas, destruição de prédios públicos, de hospitais. Vocês entendem que só gera essa proporção, essa comoção global, porque é algo que não pode acontecer? Porque se pudesse, não ia dar essa repercussão. Então, muita coisa que acontece, que está acontecendo nessas guerras, inclusive nas outras, né, que tem em paralelo aí entre Israel, né, é, acontecem, ultrapassam o ponto central que eles queriam alcançar. E aí, por isso, eu preciso de um documento forte, eu preciso de, de, de pessoas, de entidades focadas para monitorar isso. Se eu não tiver ninguém monitorando, começa a acontecer coisas muito além do que deveriam, beleza? Então, a diferença básica entre direito internacional humanitário e direito internacional dos direitos humanos, que é basicamente os direitos humanos, é que o direito humanitário aplica-se principalmente em conflitos armados, normas específicas para a guerra e permite exceções próprias do conflito, beleza? Já os direitos humanos, basicamente, aplica-se em tempos de paz e de guerra, normas gerais de proteção da pessoa humana e alguns direitos são inderrogáveis. Não seria isso, gente? Beleza. Direito humanitário internacional, gente, é o direito que se aplica na hipótese da guerra, no intuito de fixar limites à atuação do Estado e assegurar a observância de direitos fundamentais. A proteção humanitária se destina, em caso de guerra, a militares postos fora de combate, ou seja, feridos, doentes, náufragos, prisioneiros e a população civil. Isso daqui foi dito por Flávia Piovesan, né, que é aí uma pessoa muito importante aí no que se refere aos direitos humanos. Beleza? O direito internacional humanitário, conforme Flávio Piovesan, foi a primeira expressão do que no plano internacional há limites à liberdade e à autonomia dos Estados. Basicamente, pessoal, está falando aqui que, por mais que o Estado, né, ente tão potente como ele tem que se limitar até nas guerras. Ele não pode ultrapassar alguns limites que começam aí a ir de encontro com a dignidade humana. Não pode, beleza? Mesmo que em situações de guerra. E eu vou mostrar alguns para você, alguns princípios que a banca pode acabar cobrando. Ainda que na hipótese de conflito armado. A Convenção de Genebra de 1864, anotem aí, inaugurou o chamado direito humanitário internacional. É o conjunto de leis e costumes da guerra, visando a minorar o sofrimento dos soldados, doentes e feridos, bem como de populações civis. Foi falado por Fábio Conder Comparado. Pessoal, imagina a situação, as, as torturas, o que acontecia com esses soldados feridos, pessoal, quando encontrados aí pelo outro exército, ou então doentes, então, ou até mesmo civis, caso encontrados aí pelo outro, imagina o que acontecia, né? Então, por isso, criou-se essa convenção de Genebra. E a Comissão de Genebra, genebriana, que esteve na origem da Convenção de 1864, transformou-se em 1880 na Comissão Internacional da Cruz Vermelha. Alguém já ouviu falar, pessoal, da Cruz Vermelha? Quem aí já assistiu Chaves? Quem aí lembra do Chaves falando da Cruz Vermelha? Teve ou não teve isso daí? Pois é, até hoje é mundialmente reconhecida, né? Por dar essa assistência aí nesses casos, beleza?
Então, o direito internacional humanitário tem por base as leis origárias das 4 convenções de Genebra, a de 1949 e seus protocolos adicionais de 1777, e pela Convenção de Haia, de 1954, que protege o patrimônio cultural em tempos de conflito armado. Então, mesmo que em situação de guerra, eu preciso proteger esses patrimônios. Quando eu olho para um patrimônio cultural, gente, eu olho para a história daquele país. Então, eu não posso sair estourando tudo de torta à direita, não, porque precisa dessa proteção também, beleza? Terceiro ponto aqui, gente, âmbito de aplicação do direito internacional humanitário. O DIG aplica-se exclusivamente em conflitos armados, classificados em conflito armado internacional, que é aquele conflito entre 2 ou mais estados, ocupação total ou parcial de territórios estrangeiros, conflito armado não internacional, que é aquele conflito dentro do território do Estado, e entre forças governamentais e grupos armados organizados, beleza? E aí, depois eu destaquei aqui no material, gente, um ponto do artigo 3º, né, comum às convenções de Genebra. Olha o que fala aqui, ó. No caso de conflito armado sem caráter internacional e que surja no território de uma das altas partes contratantes, cada uma das partes em luta será obrigada a aplicar pelo menos as seguintes disposições. A primeira, as pessoas que não participarem diretamente das hostilidades, inclusive os membros das Forças Armadas que tiverem deposto as armas e as pessoas que tiverem ficado fora do combate por enfermidade, ferimento, detenção ou por qualquer outra causa, serão, em qualquer circunstância, tratadas com humanidade, sem distinção alguma de caráter desfavorável, baseada em raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna ou qualquer outro critério analógico. Eu destaquei esse artigo, pessoal, porque ele é muito forte. E com base nisso daqui dá para a gente entender. Então, independente do Estado, da raça, do exército, do objetivo, se a pessoa estiver enferma, ou machucada, enferma, ou mesmo que seja um membro das forças e esteja lá desarmado, né, nesse sentido, ele tem que ser tratado com dignidade. Ele tem que ser respeitado como pessoa. Então, a banca pode explorar isso de vocês. Falar que, em caso de guerra, é facultado o uso da tortura. Seria isso, gente? Pode ou não pode? Eu posso torturar? Eu posso tratar a pessoa com preconceito? Fazer maldades com ela fora ali do conflito armado? Ultrapassando o objetivo daquele conflito? Em hipótese alguma. Então, eu preciso desses documentos para conseguir comprovar, para ter força vinculante. Eu preciso desses tratados, dessas fontes do direito humanitário, para conseguir ter argumento, fundamento, porque senão vira uma bagunça. Eu vou sair usando armas que não são autorizadas, eu vou sair molestando pessoas, fazendo coisas aí que ultrapassam o intuito o ponto que eles estão disputando ali, beleza? Entre as fontes do direito internacional humanitário, eu tenho a Convenção de Genebra, que eu estou destacando para vocês desde o início, né? Como núcleo dos direitos internacionais humanitários. Os protocolos adicionais de 1977, que eu destaquei aqui em cima para vocês, né, gente? E os tratados sobre as armas específicas, minas, armas químicas, biológicas,
Isso daí também é uma das fontes, né, pessoal, que vai conseguir nortear a gente. Ontem eu mandei para vocês no grupo o documento que fala sobre a Convenção de Genebra. Porque, como eu estou falando aqui no nosso material, ela é o nosso núcleo fundamental, o documento que vai nortear a gente aí nesse entendimento. Beleza? E depois esses protocolos aqui. Depois, pessoal, destaquei aqui sobre o costume internacional, que é uma das nossas 3 fontes. Então, vocês vão, né, anotar aí. A banca gosta de cobrar isso. Ela vai perguntar de vocês, para vocês, quais são as fontes do direito internacional humanitário. E aí vocês vão lembrar os tratados internacionais, o costume e os princípios gerais dos direitos. Beleza? Como costume, gente, eu tenho as práticas reiteradas pelos estados, aceitas como obrigatórias. Opínio juris. Então, além de tratados, pessoal, eu tenho costumes. Isso é natural. Cada estado, cada país tem seu costume, né? E eles devem ser respeitados também, como fontes de direito. E os princípios, né? Que derivam da consciência humanitária universal. Então, eu entendo costume como algo mais particular daquela região ali, e eu entendo como princípio algo mais genérico ou algo mais amplo, internacional, que qualquer pessoa entende que pode e que não pode. Beleza? Então, recapitulando, como fontes do direito internacional, eu tenho 3 importantes tópicos. Tratados internacionais, e dentro desses tratados, a nossa Convenção de Genebra se destaca, sendo um núcleo disso. Eu tenho o costume internacional, que são essas práticas reiteradas dentro do Estado, e eu tenho os princípios gerais dos direitos internacionais humanitários, que derivam aí, né, do entendimento comum, beleza? Seguindo, pessoal, nesses princípios fundamentais, eu tenho o princípio da distinção. As partes em conflito devem distinguir combatentes de civis, objetos militares de objetos de bens civis. Olha que bonitinho o material de vocês. Fala se não dá para lembrar na hora da prova. Então, gente, olha que interessante. Dentro das minhas fontes, que são 3, a terceira se subdivide em princípios. Dentro desses princípios gerais, eu tenho um princípio fundamental. Os princípios fundamentais, o primeiro é de distinção. Os exércitos, né, essas nações, esses estados precisam separar. Opa, aqui eu tenho combatentes e aqui eu tenho civis. Aqui eu tenho objetos militares e aqui eu tenho bens civis. Esse é o nosso primeiro princípio. O segundo, gente, é da proporcionalidade, que proíbe ataques em que os danos a civis seja excessivo em relação à vantagem militar esperada. Ou seja, entre a Rússia e a Ucrânia, é viável tacar uma bomba nuclear lá, gente? Hipótese alguma. É viável eu ultrapassar os limites lá da legalidade? Não, porque o bem que eles estão almejando ali não se compara à integridade daquela região, daquelas pessoas. Então, o segundo princípio, proporcionalidade. Esse direito humanitário tem como um de seus princípios a proporcionalidade, beleza? Terceiro, gente, princípio da necessidade militar. Autoriza apenas os meios necessários para alcançar o objetivo militar legítimo. Tá ok? Quarto, princípio da
humanidade. Proíbe sofrimentos desnecessários em meios cruéis ou desumanos. E destaco para vocês, pessoal, o que mais desumano que a tortura. Então, eu estou frisando isso daqui, a banca adora falar que é facultativo, é permitido em caso de guerra, o uso da tortura, dos meios cruéis ou desumanos, e não, desumano é igual não degradante, não seria isso? Perdão, de degradante, vão de encontro com a dignidade humana. Está em de encontro com a dignidade humana, gente? Não pode, viu? Princípio da limitação. Limita os meios e os métodos de combate. Por exemplo, proibição de armas químicas. É isso aí. Eu não posso usar esse meio para alcançar lá, né, o que eles estão esperando lá na guerra, beleza? Proteção das pessoas, pessoal. Pessoas protegidas, civis, feridos e doentes, náufragos, prisioneiros de guerra, pessoal médico, né, gente? E humanitário. Então, são pessoas protegidas no caso de guerra. Eu não posso, é, eu não posso afetá-las, beleza? Muito cuidado que a banca pode explorar esse tipo de coisa aí para vocês. Eu não acho que o Instituto AOCP foque mais de uma questão nisso aqui, gente. Sinceramente, olhando como base aqui as questões que a gente vai fazer algumas na aula de hoje, eu não acho que ela vai explorar a fundo esses tópicos, mas é bom vocês terem esse entendimento, beleza? Prisioneiros de guerra, pessoal, devem ser tratados com humanidade, não sofrer tortura ou humilhação e ter garantias. É a terceira Convenção de Genebra que fala muito sobre isso daqui. E olha que interessante, imagina se tiver uma questão e o Instituto OCP te perguntar qual é o documento que visa garantir as proteções contra tratamentos cruéis ou degradantes contra os prisioneiros. E aí ela coloca lá, Convenção de Genebra, Terceira Convenção de Genebra, Trato de Haia, não sei. Vocês vão ter que ter esse entendimento, viu, gente? De saber que é a Terceira Convenção de Genebra. Sétimo, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É uma organização neutra e independente, viu, gente? E tem como função principal fiscalizar o cumprimento do direito internacional humanitário, proteger vítimas de conflitos armados, visitar prisioneiros de guerra e prestar assistência humanitária. Atua como o guardião do direito internacional humanitário, viu, gente? É o guardião desses direitos, é a nossa Cruz Vermelha. Quem aí assistiu os Chaves, ou quem aí trabalha na área da saúde, não esquece daqui, né? Então, sobre as violações, pessoal, e crimes de guerra. Crimes de guerra, por exemplo, como violações, eu posso considerar assassinato de civis, tortura, ataque a golpista, perdão, gente, ataque a hospitais, né? É um crime de guerra, ataque. Vocês não viram aquilo que aconteceu entre Israel, atualmente? Destruíram um hospital lá? Uso de armas proibidas, responsabilização perante os tribunais nacionais e o TPI, beleza? 9, gente, o direito internacional humanitário e a responsabilização internacional. O Estado e indivíduos podem ser responsabilizados. Responsabilidade internacional do Estado, caso aconteça, ou a responsabilidade penal individual. Ou seja, ou um ou outro. De qualquer modo, normalmente, quando acontece uma violação, o Estado ele é responsabilizado, beleza? Mas isso pode complementar a responsabilidade individual daquela pessoa também, tá ok?
E agora, gente, vou destacar para vocês um resumo que vai conseguir, assim, 80% de qualquer questão. Se você conceber esse resumo aqui, ó, você consegue matar. Olha que interessante o que a Flávia Piovesan falou aí, ó. Ao lado do direito humanitário e da Liga das Nações, gente, quem lembra aí da Liga das Nações? Eu falei isso com vocês. A Liga das Nações não foi aquele primeiro documento que falhou, que antes da nossa DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela visava, né, garantir esses direitos humanos e não conseguiu realmente bons resultados. Então, olha lá, ó, ao lado do direito humanitário e da Liga das Nações, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, que é um dos tópicos que está no edital de vocês, né, que eu falei que a gente ia discutir hoje, também contribuiu para o processo da internacionalização dos direitos humanos. A OIT, basicamente, pessoal, criada após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, pelo Tratado de Versalhes, quem aí lembra disso? Tinha por finalidade promover padrões internacionais de condições de trabalho e bem-estar, regulando os direitos dos trabalhadores em nível mundial, também contribuindo para o processo de internacionalização dos direitos humanos. A Flávia Piovesan falou isso daí. E também transformou-se em agência especializada da ONU em 1946, configurando um importante núcleo de proteção de normas internacionais de proteção dos direitos humanos voltados ao direito do trabalho. Então, não confundam, pessoal. Direito humanitário, Liga das Nações, né, visando aí os direitos humanos, e a Organização Internacional do Trabalho, que visa assegurar aí, né, o foco principal aí no trabalho. Coloquei aqui uma observação e passei aqui tópico a tópico aqui, ó, Direito Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Basicamente, os direitos humanos, né, gente? Busca proteção do ser humano em todos os aspectos, englobando direitos civis e políticos, e também direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de primeira e segunda geração. Aqui eu posso lembrar Liga das Nações, eu posso lembrar mais à frente, né, da nossa ONU, posso lembrar da DUDH, dos pactos PIDESC, PDI-CP, né, gente? Esse primeiro aqui. O segundo, eu tenho o direito internacional dos refugiados. Atua na proteção do refugiado desde a saída do seu local de residência, concessão do refúgio e seu eventual término. E, por último, o direito humanitário, do objetivo a proteção do ser humano na situação específica dos conflitos armados internacionais ou não. Beleza, gente? Olha a diferença de cada um deles. Isso vai estar no material de vocês. Vamos fazer questão? Para massificar isso daí? O que vocês acham? Pode ser? Manda um joinha aí se puder, gente. Deu para esclarecer um pouco aí as diferenças? Humanitário focado em guerra, né, gente? Internacional, nós temos Liga das Nações, DUDH. Vamos lá, vamos fazer questões aqui do Instituto OCP, Telecom, FUMAR.
Só um minutinho, gente. Travou aqui, estou tentando resolver para compartilhar com vocês. Ó, a primeira, gente, olha que questão linda, boa, falando sobre o que a gente estava conversando agora. Olha que interessante que essa banca colocou aqui, ó. Conforme a Carta da Organização dos Estados Americanos, a OEA, pô, gente, a nossa Convenção Americana dos Direitos Humanos, CAD, ela é da OEA ou da ONU? Em seu capítulo 15, promover a observância e a defesa dos direitos humanos na América. É uma função principal de quem, gente? Olha que interessante. A banca. Opa, escorregou aí, hein, João? ONU, sistema global. CAD, sistema regional. Viu? A defesa dos direitos humanos na América. Se é na América, OEA. Beleza? Olha lá, com Organização dos Estados Americanos. Então, respondem para mim aí. É função de quem, gente? Da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas? Gente, Nações Unidas é ONU, não é? Pode ser essa aqui, gente? Não, né? B, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos? C, da Corte Americana? É Corte Americana ou Corte Interamericana, gente? E D, dos governos dos países signatários. Qual que é o gabarito, gente? Vocês têm que resolver aqui para não esquecer, viu, galera? Vamos lá, que eu vou voltar. Ó, Graziele, o que a banca perguntou? Conforme a Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, em seu capítulo 15, promover a observância e a defesa dos direitos humanos na América. Pessoal, qual que é o documento que cuida dos direitos humanos aqui na América, lá do nosso sistema regional de proteção? Não é a nossa CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos? E dentro da CAD, eu não tenho a Comissão e a Corte dos Direitos Humanos? E aí, basicamente, o que a banca pediu, Graziele Silva, o pessoal do Luciano, é perguntar o nome de um dessas esferas. Eu tenho a corte e tenho a comissão, né? E aí ela perguntou, a responsabilidade, a função principal é da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas? Não, até porque, gente, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, vocês não entendem que é da ONU? Sistema onusiano, sistema global, nós estamos aqui no sistema regional de proteção. Na B, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, olha o interamericano ali. Então, qual que é o nosso gabarito, gente? Que está aqui no sistema regional de proteção. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, gabarito B. Beleza? Não pode ser C e não pode ser D, porque governos dos países signatários? Não, né? Não, basicamente. Vamos para mais um? Olha que questão da CESP, gente. E aí o pessoal fala, a prova da CESP é pesada. É pesada para quem não estuda, gente. Basicamente isso. Qualquer prova fica difícil para quem não estuda. Para quem estuda, fica fácil. Ó, acerca das convenções internacionais dos direitos humanos promulgadas pelo Brasil.
Julgue o item a seguir, como certo ou errado, viu, gente? Os Estados partes da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados devem viabilizar aos refugiados a livre prática religiosa e a liberdade de instrução religiosa de maneira tão favorável quanto ao que é garantido aos nacionais? Pergunto, gente, está aí não o encontro da dignidade humana? Seria justo eu não dar o acesso do cara ter as liturgias dele estender o tapete lá e fazer a oração dele? Então eu pergunto, questão da CESP, gente, certo ou errado? Só erra se quiser, né? Certo. Tá vendo como é que é a aplicação desse tema dentro das questões? Questão da CESP, gente, mais uma. Acerca das convenções internacionais dos direitos humanos promulgada pelo Brasil, julgue o item a seguir, não mudou nem no início, né? A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Falei dela ontem com vocês, hein, gente? Eu falei e vou perguntar. Ela é supralegal ou ela tem força de emenda constitucional? Quem ficou com dúvida é porque não assistiu a aula de ontem e não revisou depois. Vou segurar. Então, é isso aí. Esse acho que é o ponto da gente revisar. Boa, Graziele. Isso aí. Mas revisem lá, viu, gente? Aponta o necessário comprometimento dos Estados-partes na eliminação da discriminação racial em todas as suas formas, garantindo principalmente o direito a igual tratamento perante os tribunais, o direito à segurança e à proteção do Estado contra a violência ou lesão corporal dos direitos políticos. Certo ou errado, gente? Está aí no encontro da dignidade humana? Isso. Sim, claro, né, pessoal? Eu tenho que conseguir alcançar isso. Vamos lá. Agora, uma sobre o PDC, eita, quase que não sai. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Gente, o PDICP, ele é do sistema onusiano, que é o bracinho lá do bonequinho que eu desenhei para vocês, ou do sistema regional de proteção? O PDICP. Respondem aí para mim, por favor. Juntamente com o PIDESC e com outro documento. Os três juntos formam a Carta Internacional de Proteção. Portanto, ele é de que sistema, gente? Sistema global ou sistema regional? Ô, Joab. ONU. ONU, gente. Vão respondendo. Vão lembrando, isso daí confunde. Então, vamos lá. A CESP agora vai perguntar para vocês. Acerca do direito de liberdade, pessoal, direito de liberdade é o direito de primeira ou segunda geração? Ele é um direito não prestacional por parte do Estado, onde o Estado se afasta para me deixar escolher? É isso? Ou eu estou errado? Beleza. Show. Então, da expressão e de comunicação, julgo o item a seguinte: a liberdade de expressão, que também se aplica aos ambientes virtuais, olha o gente, olha que questão bonita, vamos lá. Olha que interessante. Olha o link que eu vou fazer aqui agora. Há 30 anos atrás, eu falava de direitos de liberdade em ambientes virtuais, gente. Então, tem como eu falar que os direitos humanos não têm uma característica histórica? Não tem. Eu não falei que é um direito vivo? E hoje eu preciso de ter
os direitos humanos de primeira geração em ambientes virtuais. Olha o conhecimento que vocês estão tendo. Vocês estão conseguindo enxergar igual eu estou olhando aqui? Olha o nível de conhecimento que vocês estão tendo. Então, vamos lá. Vamos chegar a 12 por 7. Não tem nem como a gente errar essa questão aqui agora. Ó, garantida pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, é responsabilidade exclusiva dos Estados e não das empresas privadas? Opa, é só os Estados que devem garantir os direitos de primeira geração? As empresas não precisam, não, gente? O Facebook pode ir lá e pegar todas as suas conversas com fulano de tal? Ele pode ver sua conversa no WhatsApp lá? Ah, então quando a gente joga para a aplicação real, todo mundo rapidão. É isso, gente. É igual matemática. Quem é ruim em matemática, é só você pensar em dinheiro. Duvido que você erre uma conta. Nos direitos humanos é basicamente a mesma coisa. Você joga para a aplicação real. Opa, a empresa pode ver com quem que eu estou conversando? Qual que é o assunto? Não. Beleza? E olha os direitos humanos na sua característica histórica, evoluindo. Beleza? Vamos para mais um. Vamos para mais um. Todo mundo acertando? Ó, então, tá tranquilo demais, ué. Mais uma da CESP, gente. Acerca dos direitos à liberdade de expressão e de comunicação. Julgue o item seguinte. A clássica divisão entre direitos individuais e políticos e direitos sociais e econômicos é útil para se compreender o fenômeno da pobreza. Pessoal, questionamento. Existe hierarquia entre direitos de primeira e segunda geração? Eu consigo falar que um é mais importante que o outro? E aí, gente? Eles se cumulam, eles se complementam. Não posso, Joab, até porque, pensa comigo, se eu deixo de prestar um direito de segunda geração, por exemplo, locomoção, eu consigo efetivar o direito à educação? Não consigo. Até porque como é que a pessoa vai estudar? Vai ir até lá. E se eu não dou a educação, eu não começo a interferir nos direitos de primeira geração, os direitos políticos, até porque a pessoa não vai conseguir votar, ela não vai conseguir ter uma cultura, né, um entendimento das coisas. Então, se complementam. Moradia, um direito de segunda geração, mas se o Estado se afasta e não efetiva, eu consigo garantir a dignidade da pessoa que não tem uma casa para morar, gente? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, não consigo afirmar que um direito é mais importante que o outro, nesse sentido, beleza? Então, vamos lá. Acerca dos direitos à liberdade de expressão, tal. A clássica divisão entre os direitos individuais e positivos e políticos e direitos sociais e econômicos é útil para se compreender o fenômeno da pobreza. E com base nisso, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é o nosso PDICP, pacto que visa sobre as garantias de direitos de primeira geração, né? E o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nosso PIDESC, segundo bracinho lá da nossa tríade, ou Carta Internacional dos Direitos Humanos, juntamente com a nossa DUDH, né? Recomendam aos países com baixo desenvolvimento econômico que priorizem direitos sociais em vez de direitos individuais. E aí, gente? E aí, gente? Quem falar que é certo, eu vou embora e deixo vocês aí. Depois de eu gritar para todo mundo que não existe hierarquia, eu vou embora e deixo todo mundo aí. Certo ou errado, gente? Questão da CESP. É porque é muito difícil, viu? Errado, galera. Eu chego e fico emocionado.
Não ficou fácil a questãozinha da CESP, gente? Ficou fácil, com o mel. Você acha que quantos alunos não caíram nisso, gente? Alunos, candidatos. Então, vamos lá. Não há hierarquia entre os direitos humanos. Não há direito que seja mais importante do que o outro. Os direitos são complementares entre si, não havendo preferência ou ordem de aplicação. Beleza? Levem isso dentro do coração de vocês, viu? Dentro do coração de vocês. Até porque está lá no edital de vocês, hierarquia dos direitos humanos. A hierarquia dos direitos humanos lá, gente, é no sentido que eu expliquei na aula de ontem. Uma vez que eu tenho uma norma, né, com status constitucional, eu tenho outra supralegal, são ali aplicações do direito dentro do nosso ordenamento. Aí sim eu posso falar de algum âmbito de hierarquia. Agora, hierarquia entre as dimensões ou gerações de direitos, isso não existe. Gabarito errado, viu? CESP, senhores, vocês estão resolvendo questãozinhas da CESP. Olha o nível. Mais uma, né? Tá fácil. Tá todo mundo acertando. Que isso? Com mel. Julgue o item a seguir, acerca do direito internacional dos direitos humanos e do direito... Opa! Agora eu quero ver. Eu falei com vocês que o direito internacional dos direitos humanos, senhores, ele se aplica em qualquer situação, não falei? E o direito humanitário se aplica quando? Alguém lembra? O direito humanitário se aplica quando, pessoal? Guerra. Ah, não, esse pessoal tá bom demais. Que isso? Então vamos lá. Se vocês estão falando, que isso, gente? Todo mundo na primeira aula você já estão. O cara já jogou um English. Ah, não. Em inglês? Não, eu fiquei. Agora, Silva acabou de ganhar uma estrelinha. O cara tá sabendo a matéria até em inglês, que isso? Então vamos lá. Se em conflitos armados internacionais um combatente capturado pelo inimigo tem a proteção que advém do status de prisioneiro de guerra. Opa, tá vendo que agora ele tem um status de prisioneiro de guerra. Essa mesma proteção não é prevista em caso de conflitos armados não internacionais? Certo ou errado, gente? Analisem com cuidado, gente. Analisa que a questão foi um pouquinho mais maldosa. Gente, vamos lá. Olha, cuidado nessa questão. Agora eu vou recapitular, refazê-la com uma analogia. E aí vocês vão chegar no gabarito. Vamos lá. Se em conflitos armados internacionais um combatente capturado pelo inimigo tem proteção que advém do status de prisioneiro de guerra. Essa mesma proteção não é prevista em conflitos armados não internacionais? O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer, senhores? Lá no Rio de Janeiro, está tendo um conflito armado, exército contra traficante. Eu consigo falar que esse cara é prisioneiro de guerra? Então, essa mesma proteção não é prevista, né, gente? Eu consigo falar que o carinha do Comando Vermelho é um prisioneiro de guerra? Não. Então, a questão verdadeira. A CESP fina também. É fácil, mas não é, viu, gente? É fácil, mas não é. Cuidado. Questão correta. Correta. Certo, viu?
Estão gostando das questãozinhas, né? Ah, não, Vinícius. Aquele trem que você falou de tortura não cai, não. Tá muito fácil. Então, olha aqui, gente. Olha aqui, se eu tô boiando, se eu tô voando demais. Com relação aos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue o item a seguir. A tortura é um crime que viola o direito internacional. É ou não é, gente? Graziele, me responde, por favor. Alexandre, é ou não é? Silva, então até aqui tudo bem. Eu estou indo na onda de vocês. Porém, em circunstâncias excepcionais, já vem a banca, hein? Já vem a banca pegando aquele afoito, o prodígio. Como em casos de guerra de segurança nacional, se comprovada a grave ameaça à segurança pública, pode ser exercida sem limite, com limites? Ou com limite, gente. Olha o tanto que a CESP foi fina. Ou eu posso torturar um pouquinho, gente? Eu posso torturar um pouquinho? Existe isso? Ou só se eu for muito bizonho de marcar aqui como certo. Eu posso só. Ô, Alexandre, eu posso só arrancar uma unha sua? Só uma unhazinha do pé, só uma. Nada além disso. Viu? Nada além. Só para você sentir o gostinho. Então, meus senhores, não façam isso com o futuro de vocês, não, viu? Chuta, põe fogo, tá com uma granada nisso daqui e fala não. Grita lá na sala. Vocês não vão ser expulsos, não, viu, gente? Dá um grito lá na hora. Não. Talvez todo mundo vai achar você um pouco estranho, mas ser expulso por isso, acho que não. Então, seguindo, não vai querer, né? Quem vai? Ué, a CESP está falando que pode. Então, vamos para mais uma. É isso que eu precisava, viu, gente? Que vocês tivessem esse entendimento aí. Vamos lá. Mais uma da CESP. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue o item que se segue. Acerca do combate ao trabalho forçado, ixi, falei, hein, sobre trabalho forçado com vocês. Quem que toma conta disso, gente? É uma tal de OIT? Eu acho que é, né? Não lembro. Não tem muito tempo que a gente falou sobre essa tal de OIT, não foi? Ou não? Vamos lá. De acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de primeira ou segunda geração, Larissa, civis e políticos? Primeira ou segunda, pessoal? Civis e políticos? Primeira, lembrei, tinha esquecido. O trabalho exigido de uma pessoa que esteja presa em cumprimento de decisão judicial caracteriza-se como trabalho forçado, gente? Ah, o bonito, ele tá preso, né? E aí ele virou para o advogado dele e falou: Não, eu não vou trabalhar, não. Não vou, é trabalho forçado isso daqui. Aí o Pacto Internacional de Direitos Humanos falou: Meu querido, a partir de agora, não é mais. Então, com base no PDICP, né, não é considerado trabalho. A pessoa reclusa, serviço militar, obrigação no caso de perigo ou calamidade pública e obrigações cívicas. Esses quatro aí, gente, não são considerados trabalho forçados. Lembrem disso. E para ajudar os senhores, né? Para ajudar, olha aí no chat aí do nosso Google Meet. Lembrem eles, viu? Não são caracterizados como trabalhos forçados, beleza? Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Vamos para mais algum, gente? Vocês estão gostando? Estão aprendendo? Estão anotando os bizus aí? Tá ficando fácil esse tema de direito humanitário e direito internacional? Então vamos para mais um.
Olha que questão boa, gente. Essa banca aqui, ó, FEPESE, é uma banca não tão comum, mas que ela explorou esses tópicos de direitos humanos de uma forma muito elegante, podemos dizer assim. Uma questão muito robusta. Olha que interessante. Ó, analise o texto abaixo. Com efeito, com efeito, não é razoável dar aos tratados de proteção dos direitos humanos, do ser humano, a começar pelo direito fundamental à vida, o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de exploração de laranjas ou sapatos, ou a um acordo de inserção de vistos para turistas estrangeiros. A hierarquia de valores deve corresponder uma hierarquia de normas, nos planos tanto nacional quanto internacional, a serem interpretadas e aplicadas mediante critérios apropriados. Pensatridade, Antônio Augusto, memorial em prol de uma nova... Ah, tá. Esquece daqui o que estou boiando. É só a descrição do texto. Beleza. Considerando o trecho doutrinário, ou seja, gente, doutrina, hein? Segure. Considerando o trecho doutrinário e a disciplina da Constituição da República Federativa do Brasil, a respeito dos tratados internacionais sobre os direitos humanos, é correto afirmar que, olha que questão bonita, gente. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 3 turnos, por 2/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais? Tá certa, gente? Ou ela inverteu alguma coisa? 2 turnos, né? O cara que é mais afoito, João, ele vai marcar essa A, e aí ele vai chegar na casa dele e vai falar, não, aquela lá eu acertei. Aí quando sai o gabarito, ele fala, não, mas até a que eu sabia, eu errei. Por quê? Foi afoito. Ele trocou. Ele vai falar, não, até a que eu sabia. Então, gente, sai fora, viu? São 2 turnos, não existe 3 turnos, não. B, os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados no Senado Federal em 2 turnos, é só no Senado ou é nas 2 casas, senhores? Muita, muita, viu, Emer? Ela é fina. A gente aqui, que os alunos é mais antigos, a gente fala que ela é a madrasta e ela é fina. Ela vai na miudeza. Então, senhores, é só no Senado ou é no Congresso também? Nas 2 casas? Nas 2. Então, tchau, meu querido. Não vou nem continuar, porque tempo é dinheiro. Os tratados internacionais sobre os direitos humanos se incorporam no Brasil desde a subscrição pelo presidente da República em âmbito internacional. Ué, gente, ele não precisa ratificar depois, não? Não tem todo um segmento que tem que seguir? É claro, né? São segmentos, vocês me desculpem. Não tem todo um procedimento que tem que seguir, gente? Ou é só essa primeira parte aí com o presidente da República? Então, sai fora dessa C também. Eu falei isso ontem com vocês, mostrei no material de vocês. Falei ou não falei? Não esqueçam aquilo lá, viu, gente? Quarto, D, de Deus, prescinde de referendo do Congresso Nacional a celebração de tratados internacionais sobre direitos humanos para incorporação no ordenamento jurídico brasileiro. Eu falei isso, senhores? Eu acho que não. E, por último, desde que o Brasil seja parte, se aplicarem no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos de forma imediata. Seria isso, pessoal? É isso aí. Uma vez que concretizou, entrou, é imediato. Beleza? Não tem lá uma morosidade, daqui 60 dias. Não. Deu a canetada, finalizou todo aquele processo, acabou. Imediatamente, beleza?
Mais uma, gente. CESP agora. Vamos lá. É isso aí, viu, João? Depois de ratificados. Vocês vão lembrar das fases, gente. Primeira, fase internacional, que é a fase da a negociação e assinatura do presidente. Segunda, fase interna no Brasil. Aprovação pelo Congresso, ratificação pelo presidente, promulgação via decreto presidencial, viu? Anota esse bizu aí, não esquece não. Beleza, galera? Vamos fazer mais uma questão? Vou mandar um link para vocês de um esqueminha que a professora fez aqui no Instagram. Depois eu vou compartilhar no material de vocês, mas eu achei interessante, vocês olham aí, viu? É um esqueminha legal sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil, beleza? São essas 4 fases aí, lembram disso. Vamos lá, galera, mais uma questão. Mas tá gravada, viu, Emily? Tá gravada. E o material já está disponível para vocês daqui a pouquinho lá na plataforma, beleza? Ó, mais uma questão. Nós já fizemos aqui pelo menos 10 questões, hein, gente? Não é possível que dia 26 alguém fale, não, Vinícius, eu errei o que era direito humanitário. E lembrando, em quem fechar direitos humanos vai ganhar um item do fardamento. Eu falei isso ontem, estou ratificando aqui. Desde que o Brasil, e é possível, viu, gente? Eu fechei direitos humanos na PM, desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos de forma imediata. Não, estou boiando, é o de baixo. Julgue o item a seguir, acerca do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. Duas coisas diferentes, né, gente? O humanitário é aquele que é nos casos de guerra e o direito internacional de direitos humanos é aquele previsto em qualquer situação. Beleza. A proteção a civis em conflitos armados é regra absoluta do direito internacional humanitário e deve prevalecer mesmo nos períodos em que civis venham a engajar-se diretamente em hostilidades? Agora a questão foi boa, hein? Por exemplo, o civil começou a pegar arma, gente. Ele é protegido ou não? Eu li o artigo 3º para vocês, gente. Li ou não li? E lá falava o quê? Artigo 3º. Aqui, ó. No caso de conflito armado sem caráter internacional e que surja no território de uma das outras partes, contratantes, cada uma das partes em luta será obrigada a aplicar pelo menos os seguintes dispostos. As pessoas que não participam diretamente das hostilidades. Que a banca fez, pessoal? Foi tão fina que colocou aqui, ó, convênio de proteger, mesmo em períodos que civis vêm diretamente. Opa! Então, continua valendo, pessoal? Aí não. Então, questãozinha certa ou errada? Certo ou errada? Errada, né? Porque essa proteção visa garantir a integridade desses civis que não estão diretamente ligadas ao confronto. Ou diretamente ele mudando o cenário. Então,
Questãozinha boa. E está no material de vocês. Olha o que eu desenhei aqui, ó. No artigo 3º, no início do material de vocês, da aula de hoje. Olha o que eu coloquei aqui, ó. O artigo 3º todinho. Então, a pessoa que revisou com esse material conseguia resolver essa questão da CESP. Olha que bacana. Questãozinha da CESP, hein? Beleza? Vamos para mais uma questão? Vocês estão pegando o nível das questões aí, né, gente? Está conseguindo. Estão assimilando, né? É isso aí. Vamos lá. Então, fechou, hein? Vamos seguindo aqui, no máximo que dá. Eu também gosto de fazer questão, viu? Ô, gente, quem passa em concurso é quem faz questão, gente. Eu conheço muita gente boa em teoria, mas na hora de resolver questão, não sai. Não sai. Não vai. Então, resolvam. Por isso, por que vocês acham que eu estou mandando cerca de 50 questões para vocês por dia? Só lá no chat eu mando 20. Aí, no mini simulado completo por matéria, eu mando de 10 a 15. Aí, depois, nas aulas de noite, a gente faz 20 questões. Vocês pegaram que eu estou fazendo muita questão com vocês? Vocês perceberam isso? De tudo quanto é matéria? É para fixar, gente. Eu quero que vocês acertem questões. Eu não quero que vocês fiquem especialistas em direitos humanos. Não tem nem como. Você percebeu isso? Larissa hoje, pelo amor de Deus, fez questão de português no reforço. Deve estar até cansado, coitado. Agora está fazendo mais 20. Lá no grupo respondeu todas. O mini simulado deve fazer também, porque ela faz todos. Então, gente, quem vai passar nessa prova é quem fizer mais questões e conceber o que está lá. Entender o que a banca gosta de cobrar. Então, façam aqueles simulados, façam os simulados que eu mando por matéria, gente. Ajuda, né, Marcelo? Boa. Não deixem de fazer os simulados que eu mando. São questões do Instituto OCP. Tem questão lá com simulado com 20 questões de informática que só 5 pessoas fez. 20 questões do Instituto OCP que vocês estão deixando de ver. E que o outro que fez, mesmo que errou, aprendeu a questão. Não vai errar de novo. Então, cuidado. Só a dica. Eu falei para vocês, eu fiz 10.500 questões no último ano. E ajuda. Vamos lá. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Falei sobre esse tratado, essa convenção com vocês ontem, falei hoje de novo e agora mais uma vez. Será que é importante? Vamos ver de quem que é essa banca? Fundatec. Vamos lá. Abrange no conceito de tortura as sanções legítimas? Tá esquisito, hein? Entende que seu conceito de tortura não pode ser ampliado pela legislação nacional? Ué, gente, eu entendo que o conceito, a convenção, ela é genérica, mas se minha cultura nacional entende que tal ato de outro país lá é uma tortura, se estende, ué. Não tem como falar que não se estende. O que pode ser tortura aqui no Brasil, pode ser que em outro país não seja. Então, não tem como você saber que não. Bizu errado esse daqui, ó. Não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Vou segurar essa daqui. Não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. D. Assevera que os membros do Comitê contra a Tortura
não podem ser reeleitos, vocês vão ter que ler isso daqui para entender, né, gente? Não tem como. E torna opcional a informação sobre a tortura para membros da Polícia Civil. Ô, gente, isso daqui está indo ao encontro dos direitos humanos? Não, né? Eu já ia pular fora dessa E aqui, ó. Sem dúvidas, essa A também abrange no conceito de tortura as sanções legítimas? Ah, então porque o cara matou uma mulher lá, que eu não gosto, é legítimo? Ô, gente, pode isso? Não. Bizu é errado também. Existe tortura legítima? Então eu vou arrancar a unha do Alexandre lá, ué. Não existe isso, não. O cara falou mal de mim, eu vou torturar ele? Calma. Então, assevera que os membros do Comitê contra a Tortura não podem ser reeleitos? Ô, gente, isso daqui tá errado, viu? Artigo 17. Anotem aí, revisar, dar uma lida lá na Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis ou degradantes. Anotem, gente, revisem isso aí, viu? Então, está lá no artigo 17. Os membros do comitê serão reeleitos para um mandato de 4 anos, podendo, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos, beleza? E a C, né? Nosso gabarito, que essa convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Gabarito C, texto de lei, viu, gente? Texto de lei isso daqui, sem muita dificuldade. Deixem aí, deixo a observação para vocês revisarem esse tratado, beleza? Então, gente, basicamente na aula de hoje é isso. Olha a quantidade de questões que a gente fez aí. Muita coisa. Tenho certeza que foi, assim, importante para conseguir assimilar a diferença de direito internacional e direito humanitário, né? Direito humanitário é relacionado à guerra, né? Direito internacional, do direitos humanos internacional, é aquele que abrange qualquer situação. O direito humanitário é de guerras internacionais. Não tem como eu falar com a troca de tiro no Rio de Janeiro entre exército e traficante, o cara pode ser considerado uma vítima, não existe isso. Então, lembram disso, direito humanitário, guerra. Né? Pode ser guerras dentro do país, dependendo sim, mas tem que ser relacionado à guerra. Falei sobre a Cruz Vermelha, né? Comentei que ela é um núcleo que cuida dessa parte do direito humanitário internacional. Expliquei para vocês sobre essas características, princípios, né, que eu não posso usar tipos de armas que podem, que estão contra o direito internacional humanitário, né, falei sobre a importância do documento de Genebra, mandei lá no grupo de vocês o documento para vocês dar uma passada, ler o documento, entender o que fala lá, deixei o artigo 3º aqui, ó, que inclusive caiu numa questão, né, a gente viu que caiu em questão, né? Então, assim, sobre essa diferença de combatente, de civil, sobre os princípios da humanidade, necessidade militar, e aí por diante, beleza, pessoal? Revisem e questão, beleza? Até amanhã, então, gente. Abraço, obrigado, viu? Valeu!